seja bem-vindo ao Na Sala. Estamos aqui mais uma semana no nosso encontro para darmos continuidade no nosso estudo do livro de Gênesis. É um dia muito especial. Hoje eu tenho a honra, o prazer de ter aqui comigo o pastor Eduardo Trindade. Boa noite, Edu. Boa noite, querida. Seja bem-vindo. O Edu é eu costumo dizer que ele é meu eterno pastor, meu para sempre pastor. Edu é meu pastor de adolescente, que caminhou comigo, que me ensinou, e muitas das coisas que eu aprendi da importância de nós conhecermos a palavra de Deus foi através da vida desse homem. Ele que fez o nosso casamento, eu e Larry, é alguém que nos acompanha, então desde que eu tinha meus 16 anos, já faz algum tempinho, e o Edu que tem caminhado conosco. Podemos dizer que é uma vida já, né, Edu? Uma vida. Que prazer ter você aqui. Que honra ter para mim aqui. O prazer é todo meu e honra, porque como diz João, é uma bênção ver que meus filhos andam na verdade. Saber que você, quando adolescente, nós fizemos as primeiras abordagens do Evangelho e ver hoje eu sentado aqui com você, sendo mutuamente ministrados na palavra, não tem coisa melhor. Esse é um espetáculo que a palavra de Deus faz na vida das pessoas. Fez na minha, fez na dela e faz na sua também. Vale a pena você pegar na mão de alguém, caminhar com ela, levar para dentro da sua casa, fazer da sua casa o lar dessa pessoa também, como o Edu e Denise fizeram comigo. O Evangelho é acolhedor. Vale a pena caminhar e ensinar. Vale a pena. E hoje nós estamos aqui e nós vamos, na continuidade dos nossos estudos, vamos entrar no capítulo 11 de Gênesis, falar sobre a Torre de Babel, e eu vou passar a palavra para o Edu, e nós vamos bater um papo aqui sobre esse episódio tão importante. Muito gostoso. Fica à vontade, Edu. A sala é sua. A sala é minha. Queridos, o capítulo 11 tem um episódio novelesco, a Torre de Babel. Todo mundo já ouviu falar. Mas nessa narrativa de Gênesis, a gente, vamos dizer, estamos vindo de um grande outro episódio, que é o dilúvio. O dilúvio na qual Deus interveio de uma forma dramática na história da humanidade, interrompeu um ciclo de existência e começou tudo de novo com a vida de Noé e sua família. Então, na sequência dessa narrativa, os povos foram se multiplicando, foram crescendo. Nós temos aí várias gerações, que tem muitas, inclusive genealogias no capítulo 10. Mas aí nós percebemos Deus mais uma vez sentindo a necessidade de intervir num problema muito sério. Que a humanidade tinha a ordem de crescei, multiplicai, levai essa vida mundo afora, povoem o mundo. Esta era a ordem de Deus. Mas aquela vontade íntima da natureza humana de desobedecer a Deus, quem quer que seja, fazer o que lhe agrada, fazer só o que ela acha que é certo, isso já lá no Éden, né? Aqui está a árvore de conhecimento do bem e do mal, não coma dessa árvore, sejam felizes. Não, mas eles optaram por comer a árvore do conhecimento do mal e acharam que iam ser como Deus, dono do seu caminho, das suas veredas, e aí tiveram que ser expulsos do paraíso. Foram se multiplicando, veio o dilúvio. Foram se multiplicando, veio a arrogância, veio a prepotência. E o texto de Gênesis 11 diz assim: no mundo todo havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. E disseram uns para os outros. O que disseram uns para os outros? Eles deviam conversar com Deus, mas ficaram de tititi uns com os outros. E aí, quando a conversa não é com Deus, com o Criador, para sondar o coração de Deus com relação aos nossos
destinos, os nossos rumos e os nossos projetos, conversaram-se mutuamente, aconselharam-se mutuamente e disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche no lugar de argamassa de cimento. Quem que constrói alguma coisa com tijolo e piche? Sinear, onde hoje a gente entende que são as partes mais desérticas do Iraque. Calor, deserto, sol. Você vai construir alguma coisa e cimentar com piche? O que acontece com o calor? Derrete. E no lugar de pedra, que é uma coisa sólida e estável, não, vamos fazer tijolos. Começaram a pôr a sua própria sabedoria, a sua própria, vamos dizer, tecnologia. Eles achavam que aquilo era o melhor. Eles pensavam que aquilo seria duradouro, resistente. Mas que ignorância. Porque conversaram entre si e se aconselharam mutuamente. Você tinha reparado nesse detalhe? Que no lugar de pedra eles fizeram tijolo? Muito interessante isso, né? Até nesse detalhe a rebeldia, né? Então eles não se uniram só para decidir construir uma cidade e uma torre. Eles se reuniram para decidir construir uma cidade e uma torre em rebeldia a Deus. Em desobediência e desafio à ordem. Já desde muito, este evento serve para alerta da humanidade e nós vamos ver quão atual é esta narrativa para os dias de hoje. Depois disseram: vamos construir uma cidade. Vai, vamos pelo mundo. Não, vamos parar e vamos construir uma cidade aqui, com uma torre que alcance os céus. Fazer uma torre? Para que fazer uma torre? Uma cidade ainda tem cabimento, mas fazer uma torre é meio hilário, né? Assim, olha agora a maldade do coração. Nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela terra. Olha a pretensão daquela turma. Bom, o nome deles ficou famoso, embora pejorativamente, mas até hoje a gente os tem. Sim. Por causa da sua arrogância, da sua desobediência. Queriam notoriedade, né? Vamos fazer uma torre que suba até os céus. Queriam ser famosos, fazer o nome deles notório. Não queriam louvar a Deus, não queriam engrandecer a Deus. Mas, gente, ainda estava nas memórias orais das famílias, dos clãs, o dilúvio. Do antepassado recente deles, que veio o dilúvio e destruiu tudo por ordem de Deus, um Deus poderoso, e agora vem o desafio. Será que eles não pensaram que de Deus não se desafia? A Deus não se desafia? Essa é uma coisa que me entristece muito, ver como hoje a sociedade está desafiando Deus. Um escritor, Kempis, do século XV, escreveu assim: o homem propõe, mas é Deus que dispõe. É Ele que executa, é Ele que faz, Ele que é o autor dos nossos caminhos, e dos nossos trajetos e dos nossos planos. Qualquer coisa que é feita sem a consulta de Deus, e quando começamos o falatório, quando começamos a tomar conselho uns dos outros, nós deixamos de pedir o conselho de Deus. Detalhe importante que a gente vê hoje, essa sociedade em que vivemos, todo mundo falando. A internet, então, queridos, é o lugar onde todos falam: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O importante não é se Deus está me aprovando, mas se eu tenho like. Se eu conseguir 10 mil likes, é porque é verdade. Aquilo é útil, aquilo é bom. E aí vem aquela máscara, a disfarçatez, para que aquilo que eu quero fazer, aqueles que pensam como eu, que são desafiadores e desobedientes como eu, me dê o tal do... até um like duplo assim. Então, se nós concordamos, é porque é certo. Não, Deus, o que interessa a Deus? Para que Ele tem que dirigir os nossos caminhos? Então nós vemos que aquela postura que eles têm, hoje nós vemos na nossa sociedade. Lançando ideias pecaminosas. Invertendo o propósito de Deus, o projeto de Deus. Querendo dizer: Deus, nós sabemos o que é melhor para nós. O Senhor não sabe. Por isso, a forma como nós vamos nos relacionar, ter os nossos casamentos,
como é que vamos amar ao próximo, como vamos educar os nossos filhos, como vamos fazer as nossas cidades, fazer o nosso nome famoso, interessa somente a nós. Eu não preciso consultar. Eu já falei com todos os meus iguais, eles pensam como eu, eles não pensam como aqueles que temem a Deus. E a narrativa continua assim. Enquanto eles disseram que queriam subir aos céus, no verso 5 diz assim, aí o Senhor desceu. Nós queremos subir, mas aí Deus desceu. Deus é bem-humorado, né? Existe até um verso em Salmo que diz, da sua altura Deus se ri dos homens. Vou descer lá ver o que ele está fazendo. Lógico que isso é uma expressão figurada. Sim. Deus não desceu lá para ver o que estava acontecendo. Mas como quer dizer, ele se movimentou em direção ao homem para tomar uma decisão. Hoje a turma aí do futebol diria, vocês vão ver agora o que é bom para tosse. Deus desceu para ver a cidade e a torre, ver o fruto da desobediência e da rebeldia que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Vamos, desçamos, façamos. Você vê a Trindade envolvida nisso. Deus o Criador, Cristo o Filho que esteve com o Pai desde a eternidade, e o Espírito Santo como aquele que consola, mas que também vai lá para julgar da justiça, do juízo e do pecado do homem. Ele vai referendar. Nisso nós vemos a Trindade envolvida em fazer com que a humanidade agora seja disciplinada, misericordiosamente. Não tem mais dilúvio, não tem mais, mas sim confusão. E é isso que quer dizer Babel, confusão. Aquilo que seria o portal para chegar aos céus, chegou agora para criar confusão. E aí sim eles são obrigados a se afastarem, porque um não entendia mais o outro. Deus confundiu as mentes para que eles não se entendessem e não falassem só uma só coisa. Não adiantava nenhum conversar com o outro. Como é interessante, né? Deus com uma única ação. O simples, nada simples, mas digamos assim, o simples é a confusão das línguas frustra todo aquele projeto egocêntrico do homem, de ser autossuficiente, de ser mais do que Deus, de não precisar de Deus, e toda aquela rebeldia de não querer se afastar, de se juntar, de ir contra o projeto de Deus, com uma única ação, a Trindade frustra tudo isso. Porque isso é o que a gente vê hoje, uma aparência de homogeneidade no pensamento do pecador. Vamos fazer uma grande passeata para que os nossos direitos sejam constitucionais, sejam cumpridos, que nós possamos fazer o que queiramos. Aí fazem uma grande passeata, aquela coluna de gente com as suas bandeiras. Acaba aquilo ali, cada um volta para casa. É desentendimento, é amargura, é tristeza, é conflito, é briga, é traição. Não se entendem. Para mostrar para Deus que eles são capazes de fazer o nome deles notório com uma grande movimentação de bandeiras e faixas e dizeres e procedimentos, parece que estão unidos. Mas o pecado tem esta peculiaridade de aparentemente unir os homens em torno de um ideal para se revoltar contra Deus, mas entre si causa confusão. Pense que esses grandes manifestos que estão aí, todos se amam, todos estão dispostos a dar a sua vida pelo próximo. Cada um tem seu interesse, né? Cada um defende o seu endereço. Na hora que acaba a manifestação, cada um vai ter o espírito de Babel. O que eu quero para mim é o melhor, o que eu me interessa é eu penso em mim mesmo, não quero consultar a Deus e não quero que ninguém venha intervir na minha individualidade da porta para dentro. Mas na hora de se unirem
com arrogância, com orgias, com pensamentos antibíblicos, deturpando o direito que nós vemos hoje, o nosso direito sendo corroído, porque conversam entre si e querem fazer o seu nome notório na política, na justiça, em todas as instâncias administrativas e governamentais, mas na verdade esta coesão é falsa, porque ela não é firmada na rocha, ela é um tijolinho queimado, ela não é justaposta, ela é juntada com piche, que é mole, que quando o sol bate é capaz de amolecer e ruir. Por isso, meu querido, minha querida, siga sempre aquilo que Deus fala para você através da palavra, para que você o consulte, para que você fale com Ele e Ele possa mover o seu coração para fazer aquilo que não o obrigue a descer aqui para ver o que está sendo feito, mas que Ele possa ter da parte dele o sim, o amém, e ajudar você a edificar coisas que glorifiquem a Ele, não a nós mesmos. Que fantástico o amor de Deus nisso, né? Em vez de destruí-los, só confundiu. Só confundiu, desfez e mostra para nós como o plano de Deus ele não pode ser frustrado. Porque Jamais. agora eles vão ser dispersos, como Deus diz, é para ir, para espalhar, para voar a terra, vão ter que fazer. O homem propõe, mas Deus é que dispõe tudo. Os caminhos dele são irrevogáveis. A vontade dele é eterna, tanto para o justo como para o injusto, assim como a misericórdia dele. Porque ele é o Senhor de tudo. Ele não é Senhor, como muitos aí. Londrina é do Senhor Jesus. Lógico que é do Senhor Jesus. Londrina, o Paraná, o Brasil, a América do Sul, as Américas, o mundo. A criação toda é dele. Ele faz o que lhe apraz. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Viver no estado de rebeldia não nos resolve nada. Pelo contrário, nos traz mais confusão, mais peso. E você acha que há resíduos, há ecos dessa Babel aqui hoje? Acho que é igualzinho, né? Não tem diferença. A revolta, a canseira, o enfado, as pestilências, as coisas que nos trazem pesar, são frutos que nós colhemos até hoje. Inclusive a diferença de linguagem. Enquanto o Espírito Santo veio para começar a igreja e pôs diferentes manifestações de língua na boca dos primeiros cristãos, cada um se entendia na sua própria língua. Aquele efeito do Espírito Santo fez com que os homens falassem outra vez uma língua em que todos entendiam. Que contraste isso, né? Aqui Deus espalha e lá no Pentecostes as pessoas se compreendiam na sua variedade de línguas. Exatamente. E hoje, até hoje, nós temos a correlação do nome Babel com Babilônia. Para qualquer pessoa que você perguntar, o que você acha que significa Babilônia? Ele nem pestaneja, vai confusão. Qualquer pessoa fala, é confusão. Isso é uma Babilônia. Isso está enraizado na humanidade. Considerar Babilônia e Torre de Babel é Babilônia. E interessante você falar isso da Babilônia, porque eles queriam uma torre que chegasse ao céu. E lá em Apocalipse nós vamos ver João dizer que o pecado da grande Babilônia é que chegou ao céu. Nós, como igreja, devemos falar uma só língua, a língua do amor, porque com esse amor ele vai ser o aglutinador, o verdadeiro cimento das rochas que cada um de nós somos, porque Pedro diz, nós somos pedras vivas, que edificamos, porque nós cristãos, usando a verdadeira rocha eterna, queremos, como a igreja, edificar um lar celestial, realmente lá no céu, a Jerusalém eterna. Enquanto isso, os homens estão aqui, em confusão, edificando a Babilônia maldita onde há confusão.
Nós estamos edificando a Jerusalém Santa, a noiva de Cristo. Apocalipse diz que a Babilônia é a prostituta. É a meretriz. É a meretriz. Veja quantas figuras bíblicas são usadas quantas alegorias para nos dizer como Deus é verdadeiro, como o projeto dele é sadio, como é coerente, desde dos tempos lá primórdios, de Abraão, de Adão, do homem sendo posto no Éden, até o futuro que ainda não chegou, do Apocalipse. Há uma coerência em tudo que é dito, em todas as figuras que são usadas. Para nossa edificação, como diz Paulo, é que essas coisas foram escritas. Para que nós pudéssemos pensar nesse episódio, não como um acontecimento interessante da história da humanidade, mas sim como um alerta para que nós possamos entender o discurso que está por debaixo dos eventos. Nós não temos que nos ater aos fatos, aos eventos, mas o que Deus está dizendo com aqueles eventos, com aqueles personagens que estavam ali. Um antepassadinho, na hora que a gente lê aquelas genealogias, fulano gerou fulano e fulano e fulano, tem um tal de Nimrod. E tá falando, fulano é pai de fulano, que é pai de fulano, de repente no Nimrod fala, mas esse aí foi valente caçador. Falei, caçador, que interessa o cara caçava? Aí fui pesquisar. Esta palavra em hebraico que foi usada, caçador, é usada mais pouquíssimas vezes no Velho Testamento e quer dizer um homem de grandes batalhas, de grandes conquistas. Não era só caçador de coelho. Não era só caçador de coelho, não. Ele era briguento, ele era da pá virada. E a cidade que ele edificou se chama Babilônia. E fica na província de Sinear, onde essas pessoas passaram, viram e falaram, é aqui mesmo. Porque viram poder, porque viram autoridade, viram capacidade de domínio. Falaram, é a esse que nós queremos nos submeter. Interessante. Esse é poderoso. Esse é poderoso. É debaixo desse que nós temos que estar sendo governados. É com a ajuda deste poder que nós vamos crescer. Então vamos fazer cidades aqui nessa planície e vamos construir torres. Essas torres, existem mais de 2.000 naquela região que eles chamam de zigurates. São pequenas pirâmides escalonadas assim, que hoje tem praticamente só a base apodrecida delas, como um legado da tecnologia meramente humana em que não obedece os preceitos de Deus. Só escombros, só destruição, só confusão, e o legado que eles deixaram nós fomos arrogantes e tivemos que ser disciplinados por Deus. Será que hoje nós vemos pessoas construindo pequenas torres? Todos os dias, né? É a torre financeira. Temos muitos prédios famosos hoje no mundo, né? A torre tal, torre isso, torre aquilo, torre gêmeas. Até em Londrina nós temos torres gêmeas. Grandes corporações, grandes empresas, homens riquíssimos. A indústria bélica que se alimenta da guerra. Nós vemos agora essa confusão que está acontecendo no Afeganistão. Quanto de armamento foi deixado lá? Agora, se você sabe que você vai perder uma guerra, o que você faz? Você deixa todo o seu arsenal bélico, inteligência, máquinas poderosas, munição, aviões. Eu vi a lista essa semana do que foi deixado lá. Você não acredita. Simplesmente a embaixada americana não foi destruída. Eles deixaram com tudo, os computadores, os arquivos, todos lá. Eu não frequento a Dark Web, mas eu tenho os informantes que vão lá e me trazem notícias que a nossa mídia normal não compartilha. Isso faz parte de nós
cumprirmos uma palavra de Cristo. Vocês sabem ver os tempos e as estações. Nós precisamos, meus queridos, minhas queridas, aprender a olhar pela janela e não ver só o vento balançando as árvores e as flores. Nós precisamos ver os ventos de doutrina que os homens estão andando na rua e falar: venham, venham, venham comigo. Vamos fazer nosso nome notório. Nós precisamos aprender a ver as circunstâncias que nos cercam, políticas, econômicas, financeiras, a movimentação dos povos, o que os povos estão convidando uns aos outros para fazer com que a doutrina deles entre dentro da sua casa. Pela televisão, pelo computador, pela internet, pelos livros, pelas manifestações de rua, pelas propagandas de sanduíche. Eles querem que as ideologias e os pensamentos arrogantes e pecadores deles entrem dentro da sua casa e contaminem as famílias. Nós precisamos ser muito espertos para não deixar que o espírito de Babilônia, o espírito da Babilônia, da rebeldia, da arrogância, da ganância, do eu, tome conta de cada um de nós, de qualquer um de nós, em qualquer detalhe da nossa vida, quer seja na escola, no trabalho, no trânsito, que é um grande filtro para a gente saber se a gente é realmente aquele que está, ao sair de casa, pedindo a Deus: me guia no trânsito, cuida da minha boca, cuida do meu coração. E depois de ter circulado na rua, voltar para casa e falar: Senhor, como fui? Passei, Senhor, no teste, fui aprovado. Este exame da nossa conduta diante de Deus, à luz da palavra santa dele, deve ser uma coisa que a cada dia nos faz sair de casa e voltar de casa sem que tenhamos edificado uma torrezinha sequer, mas tenhamos obedecido a palavra de Deus. E aí, saíram, foram outra vez crescendo, incorrigíveis, mas Deus falou: agora o que eu vou fazer? Eu vou levantar um homem, eu vou levantar alguém de quem eu vou fazer uma grande nação, que será aquela nação, menina dos meus olhos, que refletirá a minha glória e me louvará. E aí ele chama Abraão e fala: Abraão, descendente destes homens arrogantes, vem comigo, vamos juntos, farei de ti um nome conhecido, farei de ti uma grande nação. Eles quiseram por conta própria fazer o nome deles notório, e para Abraão: farei o teu nome conhecido. Nome esse referendado e reverenciado não só pelo cristianismo, mas pelo judaísmo, e até mesmo ele é um patriarca do Islã. Você sabia disso? Ou seja, este homem a quem Deus deu um nome e fez uma promessa de grandiosidade, este até hoje deixou um legado de fé para nós, porque dele saiu Jesus, o Salvador. Então você vê que sempre tem os processos: criação, desobediência, disciplina. Criação, desobediência, disciplina. Deus sempre resolvendo o problema do pecado. Deus sempre fazendo a vontade dele ter o fim desejado por ele. Não importa quanto a gente desvie, no fim das contas, sempre ele vai ter a soberania. Deus, né? Independente sempre ele... da teimosia, desobediência, arrogância nossa, Deus é soberano. Razão pela qual nós não somos consumidos, essa misericórdia que nos tange, que nos reconduz ao caminho, que nós possamos ter no nosso coração o desejo de construir alguma coisa para fazer o nome de Deus grandioso e notório. Não o nosso nome, mas o nome de Cristo, nosso Salvador. Mas não pelos nossos esforços, não fazendo tijolinhos e queimando bem,
mas com o Espírito Santo fazendo com que o nosso labor seja pela graça dele, porque é ele que, afinal de contas, opera em nós o querer e o realizar. Paulo falou isso muito bem, escreveu isso e deixou, é ele que opera em nós o querer como o realizar. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho pela fé. Quando nós fazemos os propósitos de Deus, nosso nome está garantido na eternidade. Porque Ele nos dará um novo nome, o Apocalipse diz. E daria uma pedrinha branca com um novo nome para cada um de vocês. E aí nós podemos edificar as nossas famílias, os nossos lares, independente do que os homens estão chamando uns aos outros para fazer. Você não acha isso uma coisa maravilhosa e que Deus revelou ela para o nosso coração? Que coisa linda, né? Não é só uma torre. É a sua vida a cada dia. Como nós construímos, como você falou, torrezinhas no nosso dia a dia. Infelizmente nós não somos perfeitos. Mas quando aquele que é perfeito se revelar, assim seremos como ele é. Mas hoje nós precisamos, ao perceber qualquer torrezinha, ir lá em nós mesmos. Já desmancha ela, volta para o seu lugar, né? É a torre de cartas. Sempre vai lá e dá uma soprada e derruba ela. Não deixa ela crescer. Não deixa ela dizer para você que você tem capacidade, que você tem tecnologia, esperteza, bons contatos. Perguntar para as pessoas o que eles acham dos seus planos. Consulte Deus. Fale com Ele, abra o seu coração. Porque Ele estará sempre, sempre atento. Porque Ele mesmo, pela sua palavra, diz: eis que meus ouvidos não estão tapados para ouvir a voz daquele que clama em mim. E a minha mão não está encolhida, mas estará sempre pronta a ser estendida em seu auxílio. Deixe que Ele construa a sua vida. Não tente construir nada sem que Ele te dê o projeto. Quando Ele falou para Moisés, vê que você faça tudo segundo o meu projeto. Não muda não. Não consulta outros arquitetos por aí. Não faça puxadinho. Não faça remendinho. Mas você faça exatamente aquilo que eu te mostrei. E aí Moisés constrói o tabernáculo onde a presença de Deus morava, residia lá e o povo todo era abençoado. Nossa, se eu pudesse ficar essa noite inteira aqui falando de todas essas figuras maravilhosas. Que delícia, que delícia. Eu fui muito edificada aqui hoje com uma história que a gente passa os olhos aqui, pensa, é só mais um carazinho lá que resolveu fazer uma bobagem. E nós olhamos e, como diz o texto de Amós, não há nada novo debaixo do céu e da terra, né? Tudo se repete. Que nós estejamos com os nossos ouvidos atentos, que nós estejamos cada dia atentos para não sermos construtores de torres na nossa vida, né? Amém. Obrigada, Edu. Eu fui muito abençoada. Tenho certeza que você que está em casa também foi muito abençoado nessa noite. Que alegria ter você aqui. Alegria nossa, e sempre que precisar, estamos à disposição. Com certeza. Você virá mais para a nossa sala. E você, semana que vem, para a sala. Um beijo a todos vocês, queridos.